Obrigada. Obrigada. Que o Senhor Jesus abençoe-nos a todos nessa proposta de estarmos juntos para absorver lições impregnadas no planeta já de mais de 2.000 anos. Não convivemos com Jesus encarnado, mas Jesus sendo o governador do planeta Terra, com a possibilidade de irradiação, onde estiver reunidos 2 ou mais em seu nome, lembra da promessa? Eu ali estarei. Mas para nós percebermos a presença de Jesus, a gente precisa ter foco, precisa dar atenção, porque com certeza que ele está. Não precisou ter o smartphone na mão, na época, mas ele falou, vou estar. Então, com várias ciências, de vários aspectos, com várias perspectivas, ele foi cumprindo a promessa dele. Então, hoje nós nos comunicamos com amigos nossos, todo o planeta Terra. E a gente acha normal. É natural. Por quê? Porque é natural. Só que a proposta de Jesus, nós só estamos atrasados 2.000 anos com uma outra proposta. Então, ele, ali, naqueles 3 anos, foi suficiente para ele fazer o plano de ação para a humanidade terrena. O item principal desse plano de ação, o reino de Deus. Então, o objetivo é a implantação do reino de Deus na mente dos habitantes do planeta Terra. Não importa que esteja encarnado ou desencarnado. Por quê? Já é um passo que nós damos à frente de nos pensarmos espírito. Então, enquanto espírito, não importa que situação nós estejamos, nós estamos em comunicação um com o outro. Já sabemos que o meio de comunicação da voz é o ar, mas agora a gente precisa acionar com mais intensidade um outro meio de comunicação, que é através do pensamento, que tem um veículo. O veículo é o fluido cósmico universal. Por isso que Jesus falou, onde estiver reunido 2 ou mais em meu nome, eu ali estarei. Então, ele já estava antecipando 2.000 anos o estudo da Gênese, sobre fluido, capítulo 14, dizendo que a matéria é derivada de uma matéria primitiva, que não é espírito. Trindade universal, Deus, espírito e matéria. Já saímos da mão de Deus enquanto princípio inteligente, semente e princípio material, já ligados. A matéria não é obra do demônio. A matéria é um veículo para que o princípio que pensa, que vai pensar, que vai crescer, que vai desenvolver, possa utilizar. Essa matéria tem uma origem no fluido cósmico universal. E o pensamento é levado, é carreado por esse fluido. Esse fluido é comandado pelo pensamento, pela impulsão do pensamento. Então, se eu desejar que ele, Jesus, esteja aqui, ele vai estar. Quando a gente aciona nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, seja onde está, a gente aceita com muita naturalidade. Então, a proposta de Jesus, para nós avançarmos, já passados esses 2.000 anos, então, Kardec utilizou uma metodologia temática. No Evangelho segundo o Espiritismo, os 4 primeiros capítulos são verdades incontestáveis. Eu reinei deste mundo, eu não vim destruir as leis. Depois ele entra com as bem-aventuranças. Aí tem lá todas aquelas bem-aventuranças que a gente está numa outra proposta. Depois das bem-aventuranças vem o quê? Capítulo 11. Amai a Deus acima de tudo, o próximo como a si mesmo. Então estamos num curso. Estamos envolvidos num processo evolutivo. Um ano antes de sair uma das grandes
proposta de evolução do século XIX, que foi o processo evolutivo, o Livro dos Espíritos já falava na evolução. Um ano antes. O Livro dos Espíritos já estava à frente disso. Mas não da evolução só e unicamente do processo fisiológico. Mas já falava na evolução do princípio inteligente. Então, capítulo 11, amai a Deus acima de tudo, próximo como a si mesmo. É coisa que nós vamos levar muitos séculos, muitas encarnações para a gente dissolver, especificar e começar a praticar. Aí vem o capítulo 12. Então, cursos avançados. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. A princípio parece coisa impossível. Por quê? Dentro da nossa, vamos ver que proposta que eu tenho. Ou eu quero ficar estacionado, porque essa proposta, ela tem mais de 2000 anos. Eu posso ficar tendo reencarnações dolorosas para repetir a lição. Ou eu posso fazer um despertamento natural e começar a avançar para passar de ano. Para vir junto com os mesmos no ano mais avançado. Exemplo disso não faltou. Então, eu estava pensando como ver essa questão, qual seria um personagem na história que pudesse ser autêntico na experiência da questão de amar os vossos inimigos. Me lembrei de Martin Luther King. Então, preciso é meu livro, mas nesse inteirinho eu acho que consegui esse livro. Então tem um discurso lá no final que eu descobri o discurso que eu queria. Qual o discurso? Amai os vossos inimigos. Falei, poxa, fechou, é isso que eu quero. Comecei a ler, amai os vossos inimigos. Então o que ele fez? Ele fez uma proposta contrária à proposta dos grandes filósofos. Então ele relata filósofos nihilistas e, muito além, os materialistas, quanto mais, que dizem o seguinte: Jesus, as coisas vão se repetindo, né? Jesus é o idealista, sem causa. Jesus é para os fracos, é para os oprimidos, tem razão. Aí um deles diz assim: agora sim eu achei uma prova de que Jesus não é para as pessoas fortes, determinadas, inteligentes. Por quê? Ele, Jesus, esse mito, segundo os filósofos, mandar amar o inimigo, isso é para os fracos. Isto não pode ser para uma pessoa inteligente, diz os filósofos nihilistas. Aí o discurso de Martin Luther King, em defesa da igualdade social, ele começa baseado em Jesus, no amor ao inimigo. Então ele começa trazendo várias situações, vários casos, mas nós vamos voltar no tema de hoje, no nosso personagem de hoje, para depois a gente voltar em Luther King, um personagem chamado Fênelon. Fênelon, vocês podem ver aí, é o espírito comunicante. Então, Fênelon também é um outro personagem que teve muita experiência na questão de amar o vosso inimigo. Por quê? Existe um outro livro que também agora eu descobri, que eu não conhecia esse livro. Cadê ele? Peraí. Aqui. 7 Vidas de Fênelon, de Hermínio Miranda. Até conhecia, mas não tinha lido, não sabia que era tão importante, de um comunicante. Comunicante que já começou lá no início do Livro dos Espíritos, do Prolegômenos, trazer mensagens. E tem uma mensagem dele, eu não vou falar todas as mensagens dele, são muitas. Na Revista Espírita tem várias mensagens, várias orientações que Kardec aproveitou. Mas tem uma que eu acho que tem bem interesse nosso. Todas têm, mas essa é aquela mensagem lá do Livro dos Médiuns, onde ele vem trazendo uma orientação para as divergências da sociedade espírita. Aí ele fala da inveja.
de grupos, que tem inveja do outro. Aí ele diz, lá tem a gente estuda o livro dos médios, ela sabe disso, da importância dessa mensagem dele. Então ele diz o seguinte: há grupos pequenos, que cumpre a sua missão, ele fala a palavra missão, essa comunicação de Fênelon, e há grupo grande. Cada um com a sua tarefa, cada um com a sua obrigação. De quê? De divulgar o Evangelho. O discípulo de Jesus, Judas, ele pergunta a Jesus assim: com toda a sua capacidade de nos orientar, de nos esclarecer, por que isso não vai para a massa, para o povo, para os sofridos, para os homicidiados, só entre a gente? Um grupo tão pequeno, minhas palavras, um grupo tão pequeno. Aí Jesus responde para ele o seguinte: a transformação não precisa ser em multidão. A transformação, ela acontece pelo processo de educação. E o que foi educado, ele se transforma em elemento multiplicador. Essas também são minhas palavras. Em elemento multiplicador. Então, não aflige teu coração. Credes em mim, credes também em Deus. Isso só no final que ele vem trazendo a promessa, quando Pedro, desesperado, cada partida do Senhor, aí foi quando Jesus finalizou a sua tarefa, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, que eu vos enviarei o Consolador prometido, aquele que tudo esclarecerá e todos os véus serão levantados. Lógico que Martin Luther King, com certeza, não conhecia esses textos de Fênelon, mas ele trouxe vários exemplos muito interessantes. Ele diz o seguinte: para cumprir o quê? Olha a proposta, olha como o Fênelon está trazendo para a gente esse entendimento do amai os vossos inimigos. Amai-vos uns aos outros, tem uma recompensa, e sereis felizes. Então, para ser feliz, tem que aprender a amar o outro. É a condição da felicidade, o entendimento de Fênelon. Aí ele vai aprofundando: dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aquele que vos inspira indiferença, ódio e desprezo. Aí é um curso de muitas reencarnações. Ele, para chegar a isso, ele teve muitas outras, mas as 7 principais, de Barrabás a Fênelon. No século XIII para o século XIV, ele foi instrutor, educador, nada mais, nada menos, do príncipe Henrique, na Inglaterra, como arcebispo de Walter. Então ali, a preocupação dele era o quê? Ganhar dinheiro, movimentar toda a política econômica daquele país, porque era ele movimentado. Logo depois ele vem com uma encarnação como Fênelon. Também na nobreza, também com as possibilidades de se preocupar com a questão política econômica. Mesmo na nobreza, ele tinha uma situação financeira muito complicada. Aí ele mesmo diz o quê? Qual foi o motivo daquela situação financeira muito preocupante? Essa que a gente tem, que muita gente não consegue aceitar a proposta de Jesus, do amar os nossos inimigos, aquele que às vezes nos dispensou do trabalho, aquele que muitas das vezes feriu mesmo, aquele pode ser na figura dos políticos, na figura dos economistas, na figura da deseducação mesmo do país que nós estamos vivendo, seja o país que for. Então, ele vem com a dificuldade financeira muito grande. Para quê? Para ele focar numa outra possibilidade da alma. Qual era a outra possibilidade da alma? Educador. Então, ele vem como um educador. Aí, o que ele faz? Ele esquece a questão financeira, aí ele foca em desenvolver a arte de educar.
Aí ele é convidado, o espírito já com conquista intelectual, porém teria que trabalhar essa questão boba, né, de questão financeira, né? Que a gente nem entra em depressão, a gente nem fica desesperado, nem quer desistir da vida, nada disso. Ele procurou recursos. O recurso foi o quê? O estudo. A formação do caráter. Questão 685 do Livro dos Espíritos. Kardec vem trazendo para a gente uma das maiores lições de processo educativo. A educação é uma arte e que precisa ser realizada com hábitos adquiridos. Kardec não estava falando de educação infanto-juvenil. Ele estava falando da educação para o ser. Porque essa pergunta, ela é derivada de uma questão econômica. Ele diz, a ciência econômica, que se preocupa muito com a questão produção e capital, não vai conseguir gerar educação. Esta educação vai ser necessária quando a arte de educar, quando o temperamento, quando o caráter for transmutado, transformado. Porque esse é o processo evolutivo. Por isso que eu lembrei muito da questão 116 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: os espíritos vão evoluir ou eles vão continuar na mesma faixa inferior? Isso aí todo mundo sabe. Mas a gente precisa o quê? Fazer desse processo, esse material didático, um método prático. Que método prático é esse? Todos vamos evoluir. Luther King se pegou essa questão, não do Livro dos Espíritos. Não do Livro dos Espíritos. Mas nós não estávamos falando que o processo de sintonia é para o fluido cósmico universal. Quando alguém para estudar, refletir um assunto, ele capta do espaço do astral as ideias. São as ideias universais. É uma das metodologias didáticas da nossa doutrina espírita. Kardec viu o que é universal, o que está em todas as comunicações, o que está sendo falado. Não como cultura, porque muitas das vezes o que é cultural é crenças de comportamentos inadequados. Ele separou o que transcendia as ideias vigentes. Teve que separar. Da mesma forma, teve Luther King. Ele parou para pensar como que ele ia fazer o sermão dele. Porque orador brilhante, ele era. Organizava as ideias. Nessas ideias que a gente vai lá e brincar, não. Ele organizava as ideias, ele extraía a essência do que verdadeiramente era preciso. Ele não ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1868 à toa. Não foi à toa que ele ganhou esse prêmio. Então, brilhante ele já era. Essa conquista do brilhantismo na fala, na retórica, ele já tinha conquistado. O que estava precisando? O que foi a proposta dele enquanto jovem, enquanto pastor? Viu o que verdadeiramente os irmãos dele precisavam. Aí, nesse momento, que foi considerado, foi por esse sermão que ele foi indicado a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, foi que ele escolheu Mateus 5, de 43 a 48. É um texto grande, onde Jesus diz, a chuva, ela cai para os injustos e para os justos. Estranho, né? Para os injustos e para os justos. Primeiro para os injustos, primeiro para os injustos. Nossa, aquela criatura, já viu que vidão? Não tem necessidade de nada, gente. A criatura é bonita, é rica, talentosa. Ah, não. Alguma coisa meu foi para ela. Está me devendo alguma coisa. Se nós não tivermos muito cuidado com o raciocínio, a gente começa a se deixar levar por essas invejas.
Aí a gente já acha ela metida, a gente só vê a estampa. Por quê? O chamado vidão. A chuva cai para os injustos. Então quer dizer que eu sou justa e ela é injusta? Não. Significa dizer que a bondade infinita de Deus permite que a chuva caia para todos. Se ainda não está caindo para mim, é porque de repente eu não preciso ser tão protegido com bens materiais para poder, e porque já tem condições de desenvolver outras habilidades, como foi o caso de Fênelon. Então, enquanto isso, o injusto está sendo beneficiado. É a justiça da reencarnação. Do Livro dos Espíritos, a questão 872, resumo teórico das ações humanas, de Kardec. Ele diz o seguinte: 2 grandes momentos a gente usa o livre-arbítrio com mais intensidade. Primeiro momento, antes de reencarnar. O que acontece antes de reencarnar? Panorama reencarnatório. O corpo é inexorável. O corpo que vai reencarnar, a família, os amigos, não sei. Eles não falam dos amigos, mas é o panorama. O país. Então, algumas situações é o livre-arbítrio do espírito. Segundo momento do uso do livre-arbítrio. Depois que reencarna, ele diz isso. É a utilização de ceder ou não aos arrastamentos. E ponto. O texto é grande, deve ter mais ou menos umas 5 páginas, eu estou resumindo. Mas isso é o que importa para a gente. A partir do momento que reencarna, nós estamos... não é culpa do outro, não é culpa do trânsito, não é. Isso é um processo que nós temos de quê? De impulsos condicionados. Tem um livro da Nora Coren, Nossos Conflitos Interiores. Então ela trabalha muito bem essa questão dos impulsos, do condicionamento dos impulsos, que é a proposta de 2000 anos de Jesus para nós sairmos do impulso, do quê? Daquele impulso primitivo. Ou agrido, ou fujo. A Joana traz uma proposta para a gente. Eu gosto de pegar em livro, vocês já viram. Eu gosto de pegar em papel. Ó, embaixo dos papéis está o iPad. Lá embaixo, bem escondidinho. Mas eu vou mostrar para vocês. Olha, esse livro aqui é um livro muito, muito importante, que é O Ser Consciente. Por quê? Qual é a proposta que Fênelon está trazendo para a gente? Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. O processo é de perfeição, para nós evoluirmos. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Do átomo ao arcanjo. Então, isso é um processo. Eu sei que eu vou ser perfeita. Seja perfeita, ou perfeito é nosso Pai Celestial. Mas eu não acordo de manhã cedo e hoje eu quero ser perfeita. Não. Mas eu acordo de manhã cedo, hoje eu quero ser feliz. Que tudo dê certo, que eu consiga cumprir as minhas obrigações, que eu consiga isso, que eu consiga aquilo. É um processo de felicidade, desejar ser feliz. Então, o que esse educador está mandando passar para a gente? Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram, indiferença. Isso aí é o nosso processo social. Quanta exclusão, processo de exclusão, é o nosso condicionamento. É o nosso condicionamento. Porque às vezes a gente nem se dá conta que a gente exclui as pessoas. Se ela não tiver um estereotipo que eu tenho gravado, que eu decidi que aquele estereotipo é o estereotipo que vai me agradar, beleza, dinheiro, simpatia e educação, para me agradar. Se ela tiver 1 milímetro fora disso, eu já excluo. Tanto que normalmente, em sociedade, faz uma ficha antes de começar a aprofundar uma relação. Ele está dizendo aqui: dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença. Isso aqui está também em Obras Póstumas, quando Kardec vem trazendo para a gente o estudo da origem do nosso orgulho
e do nosso egoísmo. Então ele diz que é um processo natural que sai do instinto de conservação para poder evoluir, para enfrentar as feras, todo aquele processo. Senão estaríamos com a mesma aparência do homem das cavernas, estaríamos morando, que nem o João de Barro, na casa lá, né? A gente já mora em Arranha-Cés. É processo natural de evolução. Mas Kardec diz o seguinte: nesse processo, na necessidade de exagerar o instinto de conservação, tem que exagerar. Porque senão você vive como animal. Está lá em Obras Póstumas. Vive que nem animal. Não é o problema. Não, gente, olha, eu não preciso de nada. Eu sou uma pessoa completamente desligada, desprendida. Bom, para você usar o processo do desprendimento, você antes tem que aprender a possuir. Tem que aprender a administrar. Tem que aprender a acumular. Para depois, primeiro tem que entender as verdades incontestáveis. Meu reino é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai. É preciso nascer quantas vezes for necessário. Depois as bem-aventuranças. Que é feliz, é todo mundo que faz aquilo ali que Jesus. Aquilo ali é um processo educativo para a alma. Depois amar a Deus e amar o próximo, e como a si mesmo, tem que aprender a se amar. Para depois, nesse processo, mas isso você adquiriu. Quantas coisas você adquiriu? Quantas encarnações você passou fazendo aquisições, desenvolvendo habilidades, capacidades? É ativo. É um projeto ativo. Não é um projeto medíocre, como diz Martin Luther King, a sugestão dos filósofos. Não, é um processo ativo, só não é para aqui e para agora. Essa que é a grande diferença. Então, sem a ideia da reencarnação, do prosseguimento da alma, da pré-existência da alma em sociedade, fica engessado. Então, os filósofos ficam engessados, por isso ele fala só a personalidade encarnada, e não a personalidade, a alma imortal que nós somos. E se hoje não consegue realizar aqueles projetos, que a gente sabe quais são, porque nós lemos, mas a gente ainda não consegue, mas o que a gente faz? A gente não fica ansioso, porque vai gerar transtorno, vai trazer problemática para o físico, a gente se aquieta. Quando, daqui a pouco eu volto nesse aquietar, quando ele, no prosseguimento disso, ele diz assim: indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, questão 625, existe algum modelo no nosso planeta que a gente possa ver como modelo de perfeição? Que eles Espíritos respondem, é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Vede Jesus. É na outra questão, mas na 125, ele alonga dizendo, ele é o nosso modelo e guia. Mas eu tenho que aceitar ele como modelo e guia, porque para ser modelo e guia, eu tenho que seguir o quê? As suas ideias. Porém, no processo de evolução, diz Kardec, ainda em Obras Póstumas, que nós vivemos sobre dois processos de estímulos do nosso processo de livre-arbítrio. Estímulos exteriores, bens, não é para dizer que eu não vou usar, que eu não preciso mais, que eu sou desprendido, não, é para usar. E o estímulo de coisas interiores. Então, nos processos exteriores tem televisão, rádio, tudo. Os meios de comunicações, as pessoas, os estímulos de luzes. Mas no segundo momento do nosso uso do livre-arbítrio é o quê? A partir de que nasceu. É a utilização do ceder ou não aos arrastamentos. Então essa que é o grande lã da dedicação. Dedicai-vos, principalmente a tarefa de amar aqueles que vos inspiram. Então, qual é a nossa lição para 2020? Não desprezar, não excluir quem nos despreza. É a proposta. Para quê? Para nós sairmos de todos aqueles capítulos do Evangelho e passarmos esse ano, então, a nossa proposta, estou sugerindo, ser o capítulo 12 todo, e o capítulo 12 todo,
é em relação a amar os vossos inimigos, as pessoas que nos desprezam. O que a gente vai fazer? Vamos fazer como Abraham Lincoln, que no discurso, ainda seguindo o discurso de Martin Luther King, ele traz o exemplo de Abraham Lincoln. Em todo o processo dele de campanha, ele tinha um grande inimigo, Stetson. Então, ele estava dedicado a vasculhar tudo da personalidade dele. Parte física, todas as questões, todas. Ele se dedicava. E ele ia fazendo campanha contra. E Abraham Lincoln continuava lá na dele. Aí, como todo mundo sabe, Abraham Lincoln entrou, considerado um dos maiores estadistas dos Estados Unidos. Aí ele começou a formar o quadro das pessoas que iriam conviver com ele. Pasmem todos que ele convidou para ser o ministro da pasta principal do governo dele. O senhor Stetson. Todo mundo ficou horrorizado, os Estados Unidos todo ficou contestando. Tá, realmente, ele não dá para ser o presidente. Aí ele faz uma declaração sobre isso. Ele diz o seguinte: se Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso modelo, esse é o discurso de Abraham Lincoln, que é o nosso modelo e guia, nos diz que temos que amar os nossos inimigos, quem sou eu para transformar um amigo no inimigo? Mas ele não é seu amigo, mas é amigo da nação. O que ele trouxe? Ele trouxe a capacidade de habilidades do inimigo dele. Então ele não vai ser meu amigo, mas ele vai ser amigo da nação. Sendo amigo da nação, vai ser meu amigo. O discurso mais emocionante no sepultamento de Abraham Lincoln foi o dele. O que ele falou? Aqui vai um personagem mais importante que eu conheço da história humana. Aí a gente lembra de quem também? Aí com certeza o Martin Luther King não trouxe esse personagem, mas vamos trazer. De Estevão. Lembra de Estevão? Quando Paulo adentra a casa do caminho, que ele vê o discurso de Estevão falando sobre o Cristo, e está lá em Paulo e Estevão, que um dos textos que ele vai falar de Jesus é Mateus 5, 43, 48, que amai os vossos inimigos. Quando ele viu quem estava entrando, ele encaixou esse texto, começou a falar no amor ao inimigo, como proposta para ser a nova era de Jesus. Paulo levanta e diz: Galileus amigos, vocês estão doidos? Interrompeu o discurso. Esse homem está falando desse carpinteiro. Quem é esse Nazareno? Um carpinteiro. E quando Estevão pôde pegar a palavra, ele rebate e diz: realmente, eu vou ver se eu acho que aí eu fosse chamar na íntegra, né? Porque de tão lindo que é. Eu trago, porque se a memória falhar, eu não vou fazer vergonha. Que olha só que lindo, gente. Tem texto que tem que ser lido. Ele diz assim, Estevão diz assim: ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque neste caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era de fato o abrigo da paz e da esperança. Responde Estevão, e com isso ele vai para ser julgado no Sinédrio, e no Sinédrio ele foi considerado um traidor, ele foi considerado tudo que a gente pode só imaginar, e foi apedrejado. No momento do apedrejamento, no momento que ele já começa no processo para desencarnar, quem corre para falar com ele? Abigail, a sua irmã. Aí Abigail mostra, sinaliza para Saulo que ali estava o irmão dele. Aí qual foram as últimas palavras de Estevão? Irmã, se este homem aí soube servir a Moisés com tanta fidelidade, ele será um excelente marido. Então, personagens que souberam na pele amar os vossos inimigos. Se a gente for trazer Joana de Cusa, a gente chora, não chora? Joana de Cusa dá para chorar, né? Porque não é fácil, né? E ela diz: não, esse Jesus não me ensinou só
a deixar você morrer, falando para o filho. Ele também ensinou o quê? A amar. O Nazareno só lhe ensinou a morrer como covardes? Aí ela tem a força de fazer, ela faz e diz, não, somente isso, morrer pelo Cristo, não, mas também a te amar. Então, quer dizer, o processo do amor, ela estava vivenciando no momento que ela não acusa e não abjura, porque ela poderia se safar se ela se abjurasse e condenasse e desse o nome dos que estavam ali. Aí a gente tem também um caso muito interessante, rápida, de um neonazista. Na BBC não tem várias histórias? Então tem a história do neonazista. Ele empregou um judeu, um desses países aí, empregou um judeu. E o judeu, ele era dono da empresa, a empresa toda ficava querendo dissuadi-lo de ele não empregar um judeu. Aí ele diz, não, deixa, o rapaz é bom, não sei. E ele é submisso, então ele faz tudo o que eu quero, deixa ele aí. Então o rapaz, ele ofendia, ele maltratava, mas estava o rapaz, estava o judeu neonazista, não é nazista da época, não. E estava o rapaz ali. Então chegou um momento que esse neonazista, ele diz o seguinte, está ficando insuportável odiar aqueles que respondem com a luz, com o bem, com a compreensão, e assim foi, aos poucos, não conseguiu mais sustentar o ódio. Não sustentou o ódio. Até então estava acostumado, aí ele vem explicando que no meu caso. Até então, esse neonazista, diz o Perkin, estava acostumado a responder ódio com ódio, indiferença com indiferença. Ela não ligou pra mim. Aí você vira até assim que a pessoa não... Aí te chama e você, o que foi? Peraí, só um minutinho, tá? Não sei, quem não faz não se ofende. Isso é para quem faz, isso é para quem exclui o outro. Às vezes não simpatiza, mas se a gente não exercitar esses pequenos deslizes do nosso caráter, isso é uma arte de educar-nos. Mudança de comportamento. Eu tenho que identificar o que em mim está fazendo com que eu trate o outro com o quê? Porque eu tenho medo, porque às vezes eu tenho... Por que eu trato? Por que eu desprezo? Por que eu agrido? O fundo é o medo. Então eu tenho que botar um justo limite nesse crescimento. Porque o medo é bom, mas ele precisa ter um justo limite. Quando fica no justo limite, eu vou gerar o quê? Interesse coletivo. Aí eu vou gerar instituições, centros espíritas, pequenos ou grandes, os grandes ou pequenos, melhor ou ruim, é competição da personalidade, mensagem de Fênelon lá, no capítulo 29 do livro dos médiuns. Então, é o autoconhecimento, a questão 909 do livro dos espíritos. Tá, não nos damos satisfeitos com esse grupo aqui, não basta, não? Então, a gente tem que entender qual é o processo, o que acontece na casa espírita. As diretrizes não são nossas, são dos espíritos. Eles é que vão trazer esse ambiente, não é esse ambiente é ampliado. Para quê? Para que eles possam atender aos espíritos. Mas o caso espírita também é de encarnado. Tá bom, é de encarnado, um pequeno grupo de encarnado numa casa, um grande grupo de encarnado em outra casa, mas todo mundo cumprindo a sua tarefa. Mas vale, não vê? Nossa, mas na Barra já tem o cima, já tem não sei o quê. Ele faz essa pergunta e Fênelon responde. Deveria ter, ele não fala assim não, porque isso que ele fala Chico, né? Deveria ter em cada esquina uma casa espírita, aberta 24 horas e todos os dias. Nossa, vocês são mesmo fanáticos. Aí é o quê? É o processo de odiar o outro, não de amar. Por que está me chamando de fanático? Porque é autoanálise. Cada um sabe de si. Cada um sabe naquela existência para que reencarnou, porque senão eu fico querendo ter a vida de todo mundo. Aí a gente vai encerrando com Paulo, lembrando que
Estás amontoando brasas? Que brasas eu estou amontoando na minha cabeça? Por quê? Ele diz que essa fervura, esse coração pesado, esse ressentimento, esse peso, são brasas acumuladas na cabeça. Sabe o que ele diz? Só através do perdão, só através do entendimento, eu estou fechando, através do entendimento que todos têm alguma coisa de bom. Todos. Como Abraão Lincoln identificou naquele perseguidor dele, como Jesus identificou no momento que ele estava sendo crucificado e assassinado, ele fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo, com eles mesmos. Deus, às vezes a gente não sabe que a gente está atingindo o outro, querendo atingir o outro, mas nós estamos o quê? Acumulando brasas nas nossas cabeças. Emmanuel diz o seguinte, que o processo do perdão, o processo de entender que a pessoa sempre tem alguma coisa de bom, e fulano, minha filha, ó, já convivi, não tem nada que preste, é uma criatura insuportável. Depende. Tá. Então, esse processo todo, ele diz que ver o lado bom do outro é antibiótico para a nossa alma. Ficamos imunes das doenças do mundo. Diz Emmanuel pra gente. E a gente vai finalizar dizendo o seguinte: essa questão do amai os vossos inimigos, do capítulo 12, que é de Mateus capítulo 5, é a questão que Emmanuel mais, pode botar na internet que vocês vão achar, é uma das questões que Emmanuel mais trabalhou em toda a sua obra. De tão importante que é o que? Esse projeto de Jesus para que a gente possa caminhar. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos envolva, que nós possamos verdadeiramente seguir essa aula, esse curso avançado de processo de perfeição que Jesus trouxe para a gente. Não foi à toa que ele falou: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então ele trouxe todo o material didático para nós mexermos, estudarmos, para alcançarmos a perfeição. E antes de ser perfeito, com certeza felizes nós seremos, que é a proposta aqui do Fênero. Seja feliz, amando os outros. Graças a Deus e muita paz.